Não sei se teremos dezembro da felicidade, mas eu definitivamente estou precisando de felicidade nesse dezembro, então quem sabe a gente não faz diferente esse ano, né? Aqui terá uma árvore em alguns instantes. Em alguns instantes vou arrumar essa casa e fazer uma árvore de Natal. Montar, né, no caso. It's beginning to look a lot like Christmas. And it knows when you're away. I'm going to say Christmas Eve is coming soon. Now are you, dear old man? Whisper what you'll bring to me. Tell me if you can. When the clock is striking 12, when I'm Por que eu decidi fazer o dezembro da felicidade? Na verdade, essa pergunta, eu não sei se ela faz sentido, porque o normal seria eu fazer o dezembro da felicidade, né? Eu faço isso há muitos anos, só ano passado que não teve, porque eu tava morando fora e tava trabalhando muito, não ia ter nenhuma condição de fazer isso, porque eu tava trabalhando fora da internet. Então, não fazia sentido, né, ter o dezembro da felicidade ano passado. E eu senti muita saudade. Apesar desse ano as coisas terem sido muito diferentes pra mim na internet, eu tá me descobrindo como pessoa. Eu tenho uma piada com uma amiga que, sabe essa frase de ele como pessoa é uma pessoa incrível? Sabe? A gente tem uma piada sobre isso porque não faz o menor sentido você falar isso de alguém, porque todo mundo é uma pessoa. Então ele como uma pessoa, tipo, qual que é a outra possibilidade? Ele como uma árvore? Ele como uma cadeira? Então eu como uma cadeira? Eu estou me redescobrindo nessa jornada de ser uma pessoa. E esse ano foi diferente pra mim, assim, tipo, foi um ano de muitas emoções, muitas mudanças. Eu sigo vivendo muitas mudanças que vocês nem têm ideia. E parece que não cabia nesse ano um dezembro da felicidade, sabe? Mas quando eu penso no futuro, quando eu penso no futuro do canal, quando eu penso no futuro da minha história mesmo, eu acho que faz sentido ter esse ano um dezembro da felicidade. Até porque dezembro pra mim é o mês da felicidade. E eu tava muito cabisbaixa, cara. Eu voltei assim de viagem, eu tava refletindo sobre a minha vida e eu tava cabisbaixa. Cabisbaixa porque a gente quer se colocar nos padrões dos outros, a gente quer se comparar, a gente quer colocar pra gente metas que não condizem com o que a gente é ou com o que Deus espera de nós. E quando a gente se compara, quando a gente quer se colocar no processo do outro, a gente se frustra. E eu tava frustrada. Eu tava vivendo uns dias de pensar que eu tinha me atrasado, que eu tinha perdido a mão, de que eu perdi o tempo na internet, que meu tempo na internet já tinha passado, que eu tava atrasada na minha vida emocional, que eu tava atrasada na minha vida profissional, que eu já poderia estar anos-luz na frente, que eu desperdicei uma coisa que eu tinha, que eu perdi tempo, sabe? Eu tava com todas essas crises. E eu sei que é uma crise constante, comum na vida de nós, pessoas que... Na verdade, eu acho que é de todo mundo, né? Não é uma coisa da idade, eu acho, porque eu já vi também pessoas mais velhas e casadas pensando também que desperdiçaram suas vidas ou que erraram em algum percurso, em algum momento. E eu acho que é comum a gente se fazer esses questionamentos, sabe? Até porque a gente vive hoje, atualmente, num tempo em que a vida dos outros tá muito exposta. Só que a vida dos outros
na sua melhor versão, na sua melhor forma, na forma mais bem sucedida, na forma mais completa, onde tudo deu certo. Ninguém tá na internet expondo os seus fracassos e as suas misérias. Então a gente não se compara com os fracassos e as misérias dos outros. A gente compara as nossas misérias com o grande sucesso do outro. E por isso a régua fica injusta, não faz sentido. A gente se compara de um jeito completamente errado. Normalmente a comparação já é ruim, ela já faz a gente perder sempre. A gente nunca se compara e vence. Porque se você se compara com alguém e você se acha melhor que ela, você já perdeu aí na sua humildade, na sua noção de gente, de pessoa, de humanidade. E se você se compara e você perde dessa pessoa, você também perde, porque você perde de ver as coisas incríveis que Deus colocou na sua vida, o tanto de coisa incrível que Deus está fazendo na sua vida. Então a comparação sempre é uma forma da gente perder. A gente sempre perde quando a gente se compara. E isso é algo que eu falo já tem tempo, porque eu percebo isso na minha vida. O quanto que a comparação, ela me leva para lugares que não são bons de desenvolvimento pessoal, enfim. E eu voltei dessa viagem, eu caí muito nesse lugar de comparação, porque parecia que tava todo mundo andando caminhos que eu ainda tava muito longe de chegar, sabe? E eu já estive em lugares onde eu estava muito bem, muito satisfeita com onde eu estava, e de repente eu não estava mais. Então eu caí na comparação. A gente nunca vai viver, né, no morango da vida, onde tudo tá sempre dando certo, mas a gente tem que ter a nossa perspectiva alinhada, e a gente tem que ser justo com a gente, sabe? A gente tem que estender graça pro nosso processo, a gente tem que ser bondoso com a gente na mesma medida que a gente é bondoso com os outros. Porque eu aposto, por exemplo, que se uma amiga minha tivesse vindo abrir pra mim as crises que eu tava tendo, só que ela estivesse falando sobre a vida dela, eu sei que eu teria sido extremamente graciosa com ela de uma forma com que eu tava tendo dificuldade de ser comigo. Eu tava me culpando em lugares que eu sei que eu não estaria culpando essa minha amiga. E tudo isso me fez entrar numa baixa, assim, pro final do ano. De pensar, ai, tô desanimada pro Natal, tô desanimada pra esse final de ano, parece que as coisas não são como são, parece que não era como era antes. E eu comecei a entrar naquele saudosismo, sabe? Naquela posição de era melhor antes estava melhor. E eu percebi que eu estava errada, graças a Deus eu estava errada, porque quando a gente tira o foco de Deus, quando ele sai do centro do nosso radar, tudo perde o foco. E eu estava errada porque eu tinha mudado o foco da minha visão. E quando eu tirei os meus olhos da eternidade, é claro que o terreno não estava me satisfazendo, porque o terreno nunca vai nos satisfazer. Se eu não tô com os olhos em Cristo, tudo aqui fica o tempo todo entrando no lugar de Cristo. E ninguém, nada, nunca vai poder entrar no lugar de Jesus. Porque é só Ele que pode nos satisfazer completamente. E aí, o Espírito Santo falou isso tudo pra mim, que eu tô compartilhando com vocês, e eu percebi que eu estava com os olhos no lugar errado. E aí eu consegui sentar, voltar, rebobinar a fita e recomeçar. Rebobinar a fita, não sei se quem é jovenzinho sabe o que é isso, mas é uma expressão de algo que existia. E, enfim, e aí eu tô aí voltando nesse processo. Tive um final de semana muito especial, onde eu tive uma oportunidade incrível de me reconectar com as verdades de Deus sobre mim. Deus é muito bondoso, o culto foi uma bênção, eu tive encontros com pessoas que me afirmaram nas verdades do alto sobre mim, e eu estou bem de novo. E tudo isso faz sentido quando a gente coloca no papel e pensa, as minhas expectativas do futuro não são mudanças terrenas. Toda e qualquer expectativa que eu tenho pro futuro está na eternidade. E por isso eu quero fazer o dezembro da felicidade. Porque pra mim, dezembro é feliz. Assim como eu quero que todos os outros meses sejam. E eu queria encerrar esse ano, sabe, onde eu estive presente no YouTube, mas eu não sinto que eu realmente estive, porque parece que as coisas caminharam meio que pra trás aqui. E em muitos momentos eu também fiquei mais fora do que dentro. E a gente vê, né, os resultados disso. Por exemplo, esse ano eu não tive nenhum crescimento no YouTube. Eu comecei com 165 mil e tô terminando agora com 169. E comparado a anos em que eu crescia 50, 60 mil inscritos por ano, foi um número muito baixo. E tudo isso, né, tava naquela conta minha da comparação. Tava me comparando até comigo mesma e tava entrando nessas crises aí todas. E eu não tava fazendo bem pra mim, nada desses meus comparativos estavam sendo positivos. E foi bom olhar pra frente e pensar,
Eu tenho uma história aqui, eu tenho uma história com a internet, eu sei que existem motivos pra eu fazer o que eu faço, do jeito que eu faço, e eu não vou entregar as pontas, sabe? Eu não vou desistir. E aí eu decidi fazer o Dezembro da Felicidade. Primeiro também porque eu sei o tanto que essa é uma data marcante aqui no canal, como ela marcou a minha história aqui em tantas e tantas vezes. E eu não sei como é que vai ser o futuro, mas eu posso determinar como é que vai ser o meu presente. E eu escolhi fazer o Dezembro da Felicidade, porque eu sou feliz aqui e eu amo o Natal. E eu acho que fazia sentido a gente encerrar esse ano que foi difícil, que não foi o ano mais fácil da minha vida, de uma forma feliz, de uma forma cheia de gratidão, cheia de ânimo. E eu quero te chamar pra fazer isso também. Hoje é dia 1 e a gente tem aí 31 dias pela frente antes de acabar o ano. 31 dias em que a gente pode escolher fazer as coisas diferentes. 31 dias em que a gente pode escolher mudar a rota e agir, sabe? E fazer o que a gente não faria, ou então fazer de uma forma nova as coisas. E por isso que eu estou aqui, pra gente ir juntos nessa caminhada de felicidade pro final do ano. Eu quero te motivar e eu quero me motivar. E eu sei que a gente vai caminhar bem e eu sei que a gente vai chegar em bons lugares pros próximos passos, pra chegar em 2023 com a corda toda, animados com o que tem por vir, mas com os olhos no eterno, que é o mais importante. We will